é uma pergunta sem resposta. Eu existo sozinho. Mas por que parecem haver outros? Pois é uma pergunta. Uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que não sabe que é a resposta já nasceu eterna. É a pergunta última, do tipo que apenas a realidade última poderia fazer. Uma pergunta infinita, que existe para sempre, dentro de ti. O único que poderia ter feito a pergunta é você, a resposta. Você é o centro, vazio, sem forma. Um potencial infinito de manifestação. E fora de ti, parece surgir uma pergunta, que não sabe que a resposta é justamente a origem da pergunta. Por conta dessa ignorância, a pergunta gera outras perguntas, que geram outras, que geram outras. O número de perguntas é infinito. Qualquer pergunta que você imaginar, envolvendo qualquer tipo de corpo, em qualquer tipo de situação, cenário ou época, já foi feita, e ainda há mais para se fazer. É impossível traçar a origem ou final delas, pois, como eu disse, a pergunta que não sabe que é a resposta já nasceu eterna. O que você chama de vida manifesta é apenas perguntas sem fim. A resposta que você procura é aquilo anterior a todas as perguntas. Anterior a todas essas infinitas perguntas, existe você. E é assim que você se parece. Essa é a resposta. Esse aqui é o pensamento eu. E todo o resto são pensamentos deste pensamento eu. Qualquer coisa que você possa pensar está aqui, nessa parte superior. A quantidade de pensamentos possíveis são inumeráveis. Portanto, não há necessidade de falar sobre eles. Não importa quantas perguntas você tente responder aqui em cima, outras sempre surgem no lugar. Portanto, precisamos focar a nossa atenção no fazedor das perguntas, no pensamento eu. Observe que o pensamento eu só existe em relação às perguntas, ou seja, em relação ao funcionamento da mente. O que aconteceria se, hipoteticamente, conseguíssemos remover todos os pensamentos de cena? Sobraria apenas o pensamento eu. Mas o pensamento eu só existe em relação aos outros pensamentos. Da mesma forma que o som só existe na presença de vibrações, ou como a faísca gerada por duas pedras, que só existe na presença do atrito. Se removermos a vibração e o atrito, onde está o som ou a faísca? Sem pensamentos posteriores, o pensamento eu, agora isolado, não consegue se manter existente, pois perdeu o contato com o segundo fator necessário para existir. A única coisa que sobrou, além do pensamento eu, foi a sua fonte, o seu substrato, a sua origem, a realidade. O pensamento eu nada mais era do que uma função da realidade, que parece ganhar vida apenas quando aparentemente vinculado a algum pensamento. O pensamento eu é a ponte que liga a realidade à ilusão, pois a ilusão precisa de um agente individual que tem os pensamentos. Qualquer pensamento invoca junto com ele o pensamento eu, que é o pensador deles. O que pode ser incluído em pensamentos? Nascimento, tempo,
corpo, tamanho, profundidade, distância, mundo, eu, outros, você, eles, nós, motivo, razão, karma, destino, causa, sofrimento, alegria, paixão, tristeza, título, nome, forma, etc. Qualquer coisa que possa ser processada, percebida, vista, notada, quantificada, é pensamento. Mas afinal, a ilusão existe ou não? Vamos ver isso sob outra ótica. A realidade é X, que é igual ao pensamento eu, ou seja, X é igual a X. Mas o pensamento eu dá origem a outros pensamentos. Então, temos X é igual a X mais P. Essa equação parece existir enquanto você não sabe a resposta dela. Mas se você já colocou os neurônios para funcionar e já sacou a resposta, saberá que não importa qual seja o valor de P, ele deve anular-se no X para que seja idêntico ao fator anterior ao símbolo de igual. O final da equação sempre resultará em X. Portanto, podemos cortar o fator P, deixando apenas X igual a X. Mas por conta da redundância, novamente podemos cortar X e igual, restando apenas X, a realidade. E aí, a equação é real ou ilusória? A equação é real quando você pensa nela. Ilusória quando você chega na resposta. Perceba que, como no exemplo do pensamento eu, que só existe em relação aos outros pensamentos, o X mais P só existe em relação ao P. Se nós removermos o P, o X mais perde a sua validade na equação, sendo reduzido ao fator inicial. Eu poderia trocar o P por qualquer outra coisa, e inclusive adicionar novas variáveis, como por exemplo, x é igual a x mais P menos N, vezes, abre parênteses, Z dividido por Y, fecha parênteses. O x mais só existe em relação aos fatores posteriores. Se eu cortar todos eles, o que sobra? X é igual a x. E após reduzir a equação até este ponto, novamente eu posso cortar a redundância e chegar em apenas x. O pensamento eu é idêntico ao absoluto quando excluído dos pensamentos e inevitavelmente retorna ao x inicial. Mas quando há vínculo com pensamentos, novamente damos vida ao x igual a x mais pensamentos. Não importa quantas perguntas você responda aqui, nenhuma delas é real, pois a resposta última é anterior à formulação da equação. E nós, todos nós, os infinitos seres que são apenas expressões dessa equação infinita, que já nasceu impedida de conhecer a resposta, a menos que reduzida a nada, temos origem no mesmo silêncio. Eu poderia colocar infinitos seres aqui. Sério, seriam infinitos, incontáveis formas de expressões. Cada uma vivendo suas próprias perguntas sem fim. Se apenas um destes conseguir trazer a sua atenção para o pensamento eu, isolando-o dos outros pensamentos, inevitavelmente seria reduzido à sua fonte original, o X anterior a tudo. E se outro ser, de qualquer canto deste universo infinito de pensamentos, também fizer o mesmo caminho, cairá no exato mesmo ponto. Os dois são idênticos, anteriores à formulação do primeiro pensamento, o pensamento eu, que subsiste apenas quando vinculado a outros pensamentos.
mesmo que pareçam ser duas formas manifestas distintas, sabem em seu íntimo que são apenas aquilo, anterior a tudo. Mas não acredite em mim, pois para conseguir organizar este texto, eu, Nilson, pensamento eu, me vinculei ao mundo das ideias infinitas, onde a realidade não brilha por si só, para dizer para você que é fruto da minha mente, que existe uma realidade anterior a tudo o que eu disse.